Olá! A primeira semana de trabalhos no plenário da Câmara em 2024 foi marcada pela cerimônia em que representantes dos três poderes apresentaram suas prioridades para o ano que começa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu as emendas parlamentares no orçamento e anunciou a discussão sobre regulamentação do uso de ferramentas de inteligência artificial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o respeito à prerrogativa dos parlamentares e a discussão sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas a Câmara também votou projetos. Um deles proíbe e criminaliza o uso de cerol em linhas de pipa. Vamos começar com a abertura oficial do ano legislativo. A mensagem do Executivo, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi entregue ao Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e lida no plenário da Câmara pelo deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, primeiro secretário da Casa. Na mensagem, Lula elogiou o Congresso por ter aprovado pautas importantes como o novo marco fiscal e a reforma tributária, e apontou prioridades para 2024, como medidas para zerar o desmatamento da Amazônia até 2030 e o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O novo PAC organiza investimentos públicos e privados da ordem de 1,7 trilhão. O programa inclui rodovias, ferrovias, plantas de geração e linhas de transmissão de energia, para que nossa economia tenha ainda mais fôlego para crescer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu a autonomia do mandato parlamentar e a liberdade de expressão, que ele explicou não ser a mesma coisa que liberdade de agressão, uma referência aos acontecimentos de 8 de janeiro. Ele anunciou algumas prioridades para 2024, entre elas alterações na legislação eleitoral, como o fim da reeleição e medidas que impactam o judiciário, como um limite para decisões tomadas por apenas um ministro no Supremo Tribunal Federal e a discussão a respeito do mandato dos ministros. Até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal o projeto de lei número 2.338 de 2023, sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas. A mensagem do Judiciário foi lida pelo vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin. Ele lembrou a importância das discussões travadas no Congresso, mas destacou o papel de cada um dos poderes. Não é tarefa simples a de conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, segurança pública com respeito aos direitos humanos, mas não podemos tratar esses problemas apenas como peças em uma ação judicial. Ao judiciário, o que é do direito, ao legislativo, o que é do parlamento, ao poder executivo, o que toca à administração pública. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o orçamento da União aprovado pelo Congresso, inclusive as emendas parlamentares, que, segundo ele, direcionam os investimentos públicos para áreas que necessitam de recursos e são geralmente ignoradas. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo. Arthur Lira listou entre as prioridades para esse ano a regulamentação da reforma tributária, a retomada da reforma administrativa e a aprovação de projetos da chamada Agenda Verde, voltados ao meio ambiente.
também falou da necessidade de regulamentar o uso de ferramentas de inteligência artificial, que podem ser usadas para distorcer a vontade popular em ano de eleições. E disse que o Legislativo vai tratar de tudo isso com autonomia. Errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Mas teve votações também na primeira semana de trabalho de 2024. O plenário da Câmara aprovou o projeto que proíbe e torna crime o uso de cerol ou outro material cortante em fios ou linhas utilizados para manusear pipas, aqueles brinquedos que em alguns lugares são chamados de papagaios, pandorgas ou arraias. As linhas cortantes são usadas em brincadeiras tradicionais que envolvem uma espécie de competição em que vence quem cortar a linha do outro. Geralmente o prêmio é a pipa derrubada, mas as linhas cortantes provocam ferimentos e mortes país afora. Vítimas preferenciais são motociclistas, tanto que grande parte usa uma espécie de antena na frente da moto para evitar o impacto. A proposta prevê multas e torna o uso do cerol crime. Se resultar na morte de uma pessoa, a pena será igual a de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, de 1 a 3 anos de prisão. E os pais podem ser responsabilizados por crimes cometidos por filhos menores de idade. O projeto aprovado permite linhas cortantes apenas em competições oficiais, organizadas por associações esportivas. Essas competições devem ocorrer em locais chamados pipódromos, que devem ficar a uma distância mínima de 1 quilômetro de ruas e redes elétricas. O relator do projeto, o deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, disse que a proibição e a definição de penas vai salvar vidas. Tenho certeza que essa atitude, senhores, salvará a vida de muitos motociclistas e cidadão brasileiro. Ontem, antes de ontem, uma senhora aqui em Brasília, que está na UTI, teve o pescoço cortado por uma linha cortante. Esse projeto seguiu para análise do Senado, assim como outros 3, também aprovados. Um deles cria a Semana Cultural Interescolar, a ser realizada todos os anos no mês de outubro, nas escolas de ensino fundamental e médio. Os outros tratam de acordos internacionais, como o que aprova acordo entre o Brasil e o Marrocos na área de investimentos, com cláusulas para proteger investidores dos 2 países. O acordo também estabelece obrigações e medidas a serem adotadas em caso de controvérsias judiciais e conflitos. O terceiro trata da adesão do Brasil a uma convenção internacional sobre navegação marítima, com o objetivo de aumentar a segurança nos mares internacionais. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara na primeira semana de trabalhos de 2024. Até a próxima.